bom dia, gente. Em primeiro lugar, eu quero mandar um beijo para Josi Freitas, Marleide, Isabel Rodrigues, Alexandre Romero, Mônica e todas as outras que estão coladas em mim. Olha, gente, eu vim aqui hoje para falar sobre alguns hábitos que brasileiros têm e holandês não, e às vezes vice-versa. Mas às vezes não é só um hábito, não. Às vezes é uma necessidade, ou às vezes é uma oportunidade, às vezes é um hobby quando se trata de dinheiro. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos eu caí da Ponte Maria, de uma ponte que tinha, a gente estava brincando com toda a família, e eu pulei dessa ponte com as boias pequenas e de repente as boias saíram do braço, que era bem fininho, né? Não era esse bracinho gordinho agora de hoje em dia. Mas minha mãe simplesmente não pulou, porque o rio, ele era um rio assim, que fazia dele uma piscina, né? No clube. E esse rio, ele foi correndo, e eu lembro até hoje que eu gritava socorro, socorro, eu tava me afundando, e minha mãe correu. E em vez dela pular automaticamente me salvar, não, ela gritava para alguém me salvar. Então, o brasileiro em si, ele não tem nem como comparar alguns hábitos, porque a cultura daqui em si, ela já, desde que você nasce, ela já te faz completamente diferente. Por exemplo, aqui toda criança que nasce, ela é obrigada, ou a que nasce, ou a que imigra muito jovem. Eu imigrei e aprendi a nadar aqui. Tirei os meus diplomas com 26 anos, eu acho. Aprendi as técnicas de nadar aqui na Holanda, por exemplo. Com 26 anos, já um pouco velha para isso. Porém, fui aqui. Todo mundo tem que ter um diploma A e B de natação. A gente vive nos Países Baixos, em primeiro lugar. O que acontece? Aqui a gente tem canal. Na Holanda, a gente tem muitos canais. Então, a partir do momento que uma pessoa cai em um canal, o outro que está vendo, ele é obrigado a ajudar, a socorrê-lo. Se ele não socorrê-lo, ele pode ganhar um processo ou alguns problemas no futuro. Então, quando você chega de turismo e não sabe nadar, como eu não sabia, por exemplo, você é obrigado a ligar para onde? Para a polícia, 112. Então, a diferença que aqui, desde criança, você é obrigado a saber nadar, e o brasileiro já não tem essas vezes oportunidade de saber, e isso já é completamente diferente. O brasileiro não sabe nadar, não são todos, não é de cultura, não é obrigado a saber, e o holandês é. Então por aí começa uma grande diferença, você não acha? Aí vem o número 2, buzinar. Aqui nesse bairro tem muita gente asocial, tem muitos holandeses mal educados que vivem buzinando. Porém, você é obrigado a não andar por aí buzinando pi, 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 toda vez que você vê uma bunda bonita ou alguma mulher bonita andando pela rua. Já no Brasil, quando eu fui de férias, nossa, tinha uns carinha tão chato que buzinavam pra tudo. E principalmente quando eles veem uma mulher bonita andando na rua com um shortinho curto. Aí eles não aguentam, que eles ficam 24 horas fazendo aquele barulho, pim, 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 pi, 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 pi. Gente, aqui uma multa por buzinar simplesmente sem motivos extremos de emergência, como por exemplo, alguém vai bater o carro ou você buzina. Aí sim, isso é necessário. Mas você simplesmente fazer graça ou buzinar para dar tchau, você pode pagar simplesmente, se a polícia quiser te pegar mesmo assim e quiser te processar, te meter aquela multa,
você não paga nada mais, nada menos que uns 350 euros que estava custando a última vez que eu ouvi isso. Número 3, biquíni fio dental. Brasileiras são as únicas que adoram esse tipo de biquíni e usam. As brasileiras simplesmente elas são bem vistas em todo lugar do mundo, conhecidas e reconhecidas por esse famoso fio dental. Aqui na Holanda, as mulheres já usam, eu poderia dizer que um cangulão, porque quando falava cangulão na minha época que eu era criança, significava que você poderia fazer 10 minis biquínis daquela calcinha, daquele biquíni grande. Gente, procurei um fio dental numa holandesa e não achava, não achei, porque simplesmente as holandesas elas não usam biquínis fio dental, como as brasileiras têm assim simplesmente uma mania, um costume e uma cultura. Isso daí já foi, por exemplo, como hábitos que eu procurei e não achei. E continuo sem achar nas holandesas. Elas usam maiô, elas usam biquínis, mas um biquíni como se fosse assim um shortinho pra gente que é brasileiro. Então é isso aí que realmente faz com que a gente preste atenção e comece a repassar os hábitos holandeses e os hábitos brasileiros. Às vezes a gente faz aquela pequena comparação que também cada um é livre para falar o que bem entende, né? 4. Mijar na rua. O brasileiro tem costume de mijar na rua. Primeiro lugar também que não tem em todo lugar um banheiro por perto, né? Aí a gente faz umas comparações assim que não é generalizando para ninguém, é só para comparar um pouco, às vezes para ter um vídeo bobo, né, para falar alguma coisa que não deixa de ser legal, porque é muito chato você, gente, ir dirigindo num carro assim, olhar pro lado e ver um cara com pênis de fora lá, mijando. Aí aqui na Holanda, quando você vai mijar nas árvores, você corre o risco simplesmente de pagar 150 euros de multa se a polícia te pegar. E se for ilegal também, ser deportado. Isso daí já não se torna legal, não é verdade? Aí as pessoas falam, todos os holandeses são educados. Gente, eu já expliquei que educação e organização são duas coisas que talvez sejam um pouquinho parecidos, mas educação mesmo, eu ainda continuo achando que isso a gente traz de berço e de casa. Aqui na Holanda, quando você não é educado de berço nem de casa, a polícia passa a te educar com uma multa e isso custa dinheiro no teu bolso. E quando custa dinheiro no bolso do holandês, ele automaticamente não fará a segunda vez. Eles são educados para valorizar cada centavo do bolso deles. Eles não são burros para ficarem jogando simplesmente dinheiro fora, mesmo os mais ricos daqui desse país. Então vem o número 5. Você não pode andar com garrafas de vidro por aqui em lugares públicos, como na praia, por exemplo. É proibido você andar em todos os lugares públicos aqui carregando uma garrafa de cachaça na mão ou uma garrafa de cerveja. No Brasil, eu vi que isso parece ser muito normal. Não tive nenhum problema, nenhum comentário sobre andar com a garrafa de cachaça ou de cerveja na mão. A partir do momento em que você tem uma briga, aquela garrafa que você tem na sua mão, ela passa a ser uma arma. E principalmente quando você é um cara ou uma pessoa, ou uma mulher, ou um homem, não interessa, explosivo e não consegue simplesmente conter ou manter-se em equilíbrio. Você não consegue ver mais nada na sua frente. Isso simplesmente
é proibido também na Holanda. E os holandeses, alguns fazem sim, brasileiros, holandeses, chineses aqui. Claro que em todo lugar do mundo as regras foram feitas para quê? Para serem quebradas. Então eu espero que você que veja esses 5 hábitos diferentes, passe a 5 hábitos diferentes, brasileiros e holandeses. São 5 hábitos na qual algumas coisas nem se comparam, com certeza, principalmente quando você tem, por exemplo, necessidade fisiológica. Necessidade de mijar e você tá a 3 quilômetros de casa. Você vai simplesmente arriar a calça e mijar, porque necessidade é necessidade. Mas aqui nesse país a gente não tem essa necessidade de andar mijando na rua, de andar por aí com uma garrafa de cachaça na mão. A gente não tem esses hábitos, primeiramente, por quê? Porque a Holanda é um país pequenininho e bem organizado. Um grande beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E dá aquele like aí, cola em mim, direto da Holanda, Puminha.